Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo, conforme relato do evangelista Mateus. No capítulo 8, vimos que Jesus, ao chegar em Cafarnaum, mais especificamente na casa do discípulo Pedro, posteriormente apóstolo Pedro, nesse ambiente ele curou a sogra de Pedro, que estava acamada. E ela, ao ser curada, levantou-se, disposta, animada, e passou a servir, ou seja, foi ajudar as mulheres da casa no preparo da comida, na recepção dos convidados. A notícia se espalha e, ao final da tarde, levam muitos doentes, muitos enfermos, endemoniados. O texto fala aqui, que no início da noite, ao entardecer, ao cair do sol, trouxeram para Jesus muitos endemoniados, e ele apenas com uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. A notícia da cura se espalha, pessoas doentes, enfermas, perturbadas, endemoniadas, que eu costumo chamar os endemoniados de fracassos espirituais, pessoas que tentam trilhar uma jornada de espiritualidade, na maioria das vezes tentando pelo caminho curto. Conhecemos várias pessoas, conhecemos inúmeras histórias de pessoas que trilham pelo caminho curto há longos anos, sempre tentando uma trilha, sempre tentando uma resposta rápida, um resultado rápido, e via de regra se colocam em situações embaraçosas, em situações constrangedoras, situações humilhantes que em nada glorificam o nome do Senhor Jesus, quando tais pessoas se dizem cristãs, E não é incomum que pessoas de outros credos ou outras práticas também, desrespeitando todas as regras, todas as cautelas, todas as orientações, se aventuram em jornadas quixotescas no universo espiritual, acabam criando para si embaraços e constrangimentos. O fato é que em Cafarnaum estava Jesus de Nazaré. E ele libertou os endemoniados, curou os doentes. E essa notícia também ganha uma nova repercussão, de maneira que se torna exponencial. Ao iniciar o dia, uma multidão cerca Jesus. E vamos a esse texto aqui, no versículo 18 do capítulo 8. Quando Jesus viu que uma multidão rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Ao amanhecer do dia, Jesus dá sequência ao seu ministério, aos ensinamentos, à pregação do Evangelho, e uma multidão começa a se formar. O mar aqui, o mar da Galiléia, chamado Mar da Galiléia, Cafarnaum ficava, ainda é, uma cidade beira-mar, mas não é o beira-mar como nós concebemos, tá? O Mar da Galiléia, também chamado de Lago de Genezaré, é um lago de água doce. Os povos antigos daquela região, a todo aglomerado de água, lago, tinham a tendência de chamar de mar. Uma região que não é tão irrigada quanto nós conhecemos aqui no Brasil. Então, um volume expressivo de água recebia a denominação de mar. Então, o Mar da Galiléia, também chamado Lago de Genezaré, lago de água doce, conhecido dos pescadores aqui, alguns dos discípulos do Senhor Jesus que viviam naquela cidade, naquela região, dedicados à pesca, Foi bastante interessante, descobrir que o peixe comumente pescado naquela região é a nossa famosa tilápia. Tilápia, apóstolo Pedro, pescador de tilápia. Mas Jesus está aqui, cercado por uma multidão, e toda multidão tem lá os seus anseios, as suas necessidades. Nesse momento, Jesus entende que as necessidades da multidão não se comparavam à necessidade que ele tinha de implementar o seu discipulado em relação àqueles que o acompanhavam. Então Jesus prioriza, a partir desse momento, o cuidado dos seus.
Jesus é aquele que cuida das multidões, que transmite a verdade do Evangelho, que transmite os seus ensinamentos, que ensina absolutamente tudo para aqueles que o procuram, muitas vezes usando um ensino por parábola. Os antigos mestres, né, usavam muito de parábola, porque a parábola também é uma maneira de você proteger a verdade. Porque algumas pessoas que procuravam Jesus, é, não estavam propriamente interessados na verdade. Alguns estavam lá para testar, para provocar, para tentar assim pegá-lo no momento de descuido e induzi-lo a um erro, a uma falha, a um equívoco, com a intenção de desmoralizar. Isso não é só de hoje, né? Isso sempre existiu. Algumas pessoas se infiltravam entre aqueles que ouviam. É claro que um fariseu não conseguia se disfarçar muito, porque a própria postura, né, a maneira como se vestia, a maneira como falava, os denunciavam. E a maioria deles nem fazia questão de se ocultar. Né? O interesse do religioso profissional é também a autopromoção. Onde tem multidão, ele está lá para ver o que está acontecendo, para ver se aprende alguma coisa, se aprimora as suas próprias técnicas, né? Testar o seu próprio conhecimento e principalmente testar o conhecimento dos outros. Jesus conhecia a, o anseio dos corações humanos que o cercavam. E ele está vendo neste momento aqui a necessidade daqueles que lhe eram mais próximos, os seus discípulos. Então Jesus, a partir deste momento, prioriza o discipulado. Ele chama os seus discípulos, né? Entram, provavelmente já estavam num barco, né? Ele já estava ensinando do barco, Jesus no barco ensinava a multidão do lado de fora, à margem do rio. Quando ele vê o aglomerar daquela multidão, percebendo a necessidade dos seus discípulos, ele ordena que atravessem para outra cidade, para o outro lado do mar da Galiléia. Uma jornada de alguns quilômetros, dependendo de para onde ele estava indo. Nesse momento em que ele determina aos seus discípulos para atravessarem para outra cidade, aproxima-se um dos discípulos. Então, aproximando-se dele um escriba, que o acompanhava. Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus não disse não para esse jovem adulto, era um escriba, era, era alguém que tinha um ofício bastante interessante naqueles dias, né? Eram os guardiões da lei, das tradições, eram aqueles que ensinavam o povo de Israel. E esse, impressionado com os ensinamentos de Jesus, provavelmente o tendo acompanhado desde o Sermão do Monte, vendo os milagres por Jesus realizado, ele reconheceu em Jesus certamente a figura do Messias prometido a Israel. Então ele se apresenta ao Senhor dizendo: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Alguns têm a impressão de que esse jovem, de que esse homem estava empolgado. Não vou dizer que não estivesse empolgado. Todos nós estaríamos empolgados, todos nós estaríamos fascinados. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, se tivéssemos a oportunidade de presenciar, de ter presenciado o ministério dele, tomaríamos a mesma atitude. Nada mais na vida importa. Nada mais na vida importa para aquele religioso que está contemplando a promessa de Deus para a salvação do mundo. Ele está vendo o mover de Deus através de Jesus o Cristo. E ele está presenciando aquela verdade. E ele se dispõe a segui-lo. Vou te acompanhar, Senhor, para onde quer que fores. Jesus chama a atenção desse homem para as consequências da decisão de segui-lo. Pelo menos naqueles dias, e pelo que viria logo em seguida, Jesus o alerta que seguir a Jesus, seguir o Mestre, é correr o risco de não ter onde repousar, de não ter onde dormir, de não ter um teto sobre a cabeça. Seguir Jesus implica numa renúncia a todos os confortos que a sociedade oferecia naquela época, em especial
para um escriba aqui, um religioso. Os religiosos não gostam da expressão profissional, mas eles não têm que gostar ou deixar de gostar. Tinha uma função pública, uma função sustentada, ou pelo tesouro do templo, pelos cofres públicos. Era uma função muito importante, era uma função que trazia alguns privilégios. Né? E Jesus chama a atenção desse homem para o fato de que a convicção dele, a certeza dele, traria consequências. Traria consequências. Entre perder os privilégios, perder amigos, né? Porque esses grupos são grupos normalmente muito fechados. O filho do homem não tem. As raposas têm seus lugares, né? As aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, o meu reino não está neste mundo. O meu reino, a minha glória, não se manifesta agora neste mundo. É futuro, é vindouro. No devido tempo se apresentará para toda a humanidade. É claro que a sequência foi: vem e segue. Aí chega um outro. O que nós estamos falando está sendo presenciado pelos apóstolos que estavam mais próximos, né? Pelos discípulos de Cristo que estavam vendo a atitude das pessoas que queriam segui-lo. E havia muitas outras pessoas também. Logo em seguida se aproxima um outro discípulo, um outro que o acompanhava. Esse estava titubeante, este estava querendo saltar do barco, e ele usa um pretexto. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. É interessante que para um discípulo, para um religioso, o auge dos movimentos, o momento em que as colheitas começam a surgir, em que os resultados começam a aparecer, em que as multidões começam a procurar pelos líderes, pelos idealizadores dos eventos, dos projetos, das propostas, das denominações, a multidão sedenta, a multidão carente, a multidão perturbada, endemoniada, aflita, angustiada. Alguns veem nesse tipo de mover o auge. Jesus expressa, através desse texto e das suas ações, que o importante é manter-se incontaminado. O importante é manter-se puro. O importante é manter-se em comunhão com o Filho de Deus, o próprio Cristo Jesus. Em alguns momentos, é importante evitar as multidões. Em alguns momentos, é importante evitar o excesso de atividade, o excesso de trabalho, que leva à exaustão, que leva à fadiga, né? Que pode levar a complicações físicas, psicológicas e até mesmo mentais, porque o indivíduo, o discípulo, né? Aquele que acompanha, que não é o Senhor Jesus, é um servo do Senhor Jesus, ele se esgota, ele se fadiga como qualquer outro homem. Mas o impressionar-se pelas multidões e pela necessidade das multidões pode levar algumas pessoas a esquecerem das suas próprias necessidades, das suas próprias fraquezas, das suas próprias carências e do dever de todo cristão de manter-se continuamente em comunhão com o seu Senhor. É o que eu chamo de um passo além do que se apresenta ao nosso redor. E esse, pensando em pular do barco, ao ver que Jesus dispensa as multidões e decide prosseguir o seu ministério de uma forma mais íntima, mas até chegar numa outra localidade, talvez não entendendo bem, talvez interpretando de maneira equivocada as ações do Senhor, ele faz um pedido, né? Permite-me sepultar primeiro o meu pai. Primeiro, ninguém sabe se o pai desse homem estava prestes a morrer ou se havia morrido. Parece mais uma tentativa de adiar, de renunciar a um compromisso estabelecido. Senhor, eu não posso segui-lo agora, porque meu pai, eu desejo sepultá-lo.
permite que eu deixe de acompanhá-lo, que eu deixe de servi-lo, que eu abandone o discipulado, que eu abandone o ministério, que eu vá primeiro cuidar dos meus pais. Quando eles morrerem, quando meu pai morrer, aí eu retorno para segui-lo, Senhor. Aí Jesus responde para esse que quer fugir ao compromisso estabelecido: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus é bastante duro com esse jovem. E Jesus é bastante duro com todos aqueles que se apresentam como seus discípulos, como seus seguidores. Porque ele nunca enganou absolutamente ninguém. Jesus deixou absolutamente claro em todo o seu ministério as responsabilidades e as implicações de carregarmos o nome de Cristo Jesus. Há responsabilidades, há um calvário, há uma cruz, há uma necessidade de renúncia, há uma prioridade que o Senhor Jesus exige. Ele exige de todos os seus discípulos. Veja que ao chegar na casa de Pedro, Pedro está em silêncio, Pedro não fala nada, Pedro não aparece. Quem aparece é o Senhor Jesus. A mulher, a sogra do Pedro, estava enferma, a necessidade dela chegou ao conhecimento de Cristo Jesus. E Cristo curou aquela mulher. Cristo cuidou da família de Pedro. Cristo cuida da sua família. Cristo cuida da minha família. É Ele quem está no controle. Ah, Senhor, eu gostaria de primeiro enterrar os meus pais, cuidar dos meus negócios, terminar mais essa pós-graduação. É a 10ª pós-graduação que o sujeito está fazendo na carreira dele e ainda não se considera em condições de dar o passo no que diz respeito ao ministério, ao serviço, a Deus, à obediência a Deus, ao priorizar a palavra de Deus e a verdade de Deus na sua própria vida, que vai se encurtando a cada momento. O fato de adiarmos não significa que a nossa vida será ampliada. Significa que nós apenas descuidamos da nossa jornada. E Jesus apresenta essa verdade do discipulado, da prioridade do discipulado e da necessidade de comprometimento e de consciência, de conscientização em relação ao que vai sofrer aquele que quer segui-lo. Tanto que mais adiante um dos apóstolos fala que todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido. Porque incomoda, porque perturba, porque não agrada, porque algumas pessoas não estão satisfeitas. Você não será deixado em paz. Não tenha essa ilusão. Você estará cuidando da sua vida, dos seus negócios, da sua fé, da sua família, e vai aparecer alguém com a intenção de perturbá-lo, de atrapalhar a sua vida, de provocar um resultado. Ah, tá vendo? Não era nada disso, não era tudo isso. Sempre haverá na vida do cristão esse tipo de pessoa que tem o propósito exclusivo de destruir, de arruinar. Não precisa ter medo, não precisa pensar em voltar atrás, não precisa tentar sair do barco, porque você foi chamado para ingressar nesse barco. E com Cristo Jesus é o lugar mais seguro. Aí nós vemos uma situação logo em seguida, que entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram, e começa a navegação e de repente sobrevém uma grande tempestade. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Por que Jesus dormia? Primeiro que ele estava cansado. Né? Se você considerar o dia anterior, a noite e o começo do dia, as multidões procurando, né? As multidões apresentando as suas necessidades, os seus anseios. E o texto também apresenta Jesus, o Cristo, perfeitamente humano, que sente fome, que sente sede, que sente cansaço, que precisa dormir, que precisa descansar, né? Que precisa do repouso, que precisa cuidar da sua própria vida, da sua mente, da sua vida espiritual. E os discípulos, é interessante isso, porque boa parte dos discípulos eram pescadores acostumados com a agitação das águas, né? Acostumados com a mudança dos ventos. Né? Mas aqui a Bíblia diz que uma violenta tempestade sobreveio a, a,
aquela região, naquele momento, enquanto Jesus dormia, e os discípulos foram correndo até Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Vamos todos perecer. Vamos morrer. Né? Esse barco vai virar, as ondas estão invadindo, as águas estão invadindo o barco, esse barco não vai suportar e nós vamos morrer afogados. Jesus acorda e chama a atenção desses homens. Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens, maravilhados, exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha que coisa interessante e que algo fascinante. Jesus poderia simplesmente ter impedido, né, a tempestade. Poderia ter simplesmente garantido uma navegação tranquila. Mas o fenômeno atmosférico, a tempestade que abate, que tenta abalar ali a embarcação, não é diferente da tempestade que invade as mentes e os corações dos discípulos. Porque cada jornada poderia parecer a última. Nós falamos do início do movimento, das multidões. Havia, sim, ainda no pensamento de muitos dos discípulos do Senhor, havia ainda a ideia de que ele poderia ser um libertador militar, alguém que iniciaria um grande movimento, traria as multidões, o povo, né, para levantar-se contra a dominação dos romanos. Então toda a multidão que se juntava, que se aglomerava, podia ser o início desse momento em que o Senhor restauraria o reino a Israel, o reino davídico, a linhagem de Davi. Mas não era nada disso. Não era nada disso que Jesus propôs. As dúvidas, os questionamentos, o deixar de novo a família. Pedro passou um dia, uma noite em casa e já estava, talvez alguns dias, e já estava de novo em mais uma jornada. Dessa vez, eu quase perdi minha sogra. E o que pode ser da minha esposa, o que pode ser dos meus filhos, o que pode ser dos negócios da família. Eu não estou mais presente para ajudar os meus pais, eu não estou mais presente para ajudar os meus irmãos, eu não estou mais presente para garantir a segurança dos meus. O que vai me custar o seguir a Jesus? O que está custando a minha família? A responsabilidade a mais que cada vez que eu entro num barco ou pego a estrada recai sobre a esposa, que fica com a mãe, que depende dos pais, que depende dos meus pais, se ainda vivos, para ajudar no cuidado com as crianças. As tempestades não são só as atmosféricas. As mais terríveis tempestades que nos afligem são aquelas que tentam abalar as nossas convicções, a nossa fé, a nossa segurança em Cristo Jesus. Essa tempestade que se abateu sobre aquele barco, ela reflete o estado de ansiedade, de aflição que pairava sobre a vida dos discípulos. Por isso, Jesus decidiu permanecer junto a eles nesse momento, porque era importante que os discípulos se sentissem seguros e tivessem plena convicção de que, ao seguir a Cristo Jesus, as suas vidas estavam protegidas, guardadas. O futuro, segundo proposto por Deus em Cristo Jesus, era certo e garantido. Por isso Jesus chama os seus discípulos de homens de pequena fé. Porque é uma fé ainda infante, é uma fé em formação, é uma fé em desenvolvimento. Eles não haviam ainda, nesse momento, alcançado a maturidade, a plenitude. Isso só veio após muita dor e sofrimento. Isso só veio após muita vida dedicada ao Senhor Jesus. Mas a semente de fé estava ali. Chamar aqueles homens de pequena fé não é dizer que é inútil a fé que eles tinham. É deixar claro que eles estavam vacilando,
que o temor que os estava afligindo não era real, não era real, porque o real, o verdadeiro, é Jesus que estava com eles, pessoa a quem eles recorreram na hora certa. As tempestades externas, muitas vezes, refletem, refletem, e na maioria das vezes, eu tenho a minha opinião, refletem não de maneira plena, refletem de maneira parcial as tempestades que podem se abater sobre a mente, sobre o coração, sobre o espírito daqueles que seguem a Cristo Jesus. Um mar de tormentas se forma na mente e na alma de muitas pessoas. Um mar de aflições, um mar de angústia, um mar de desespero. Quando não, um mar de ressentimentos, de mágoa e de ódios. Um mar de questionamentos e dúvidas sem fins. Por que o Senhor Deus fez isso? Por que não fez? O que seria da minha vida se a decisão tomada no passado tivesse... São tantas perguntas inúteis, são tantos questionamentos totalmente desnecessários. Por que inútil e desnecessário? Porque nenhuma resposta vai mudar o fato de que você já viveu, de que o Senhor trouxe você, trouxe a mim, trouxe a nós até esse momento. E o que aparenta ser o pior momento, o que aparenta ser um fim desastroso, não é. É o momento do manifestar da glória e do poder de Cristo Jesus nas nossas vidas. Com uma palavra, o Senhor repreendeu o mar e os ventos. E as águas agitadas obedeceram, os ventos obedeceram à palavra de Cristo Jesus. É muitas vezes mais simples e fácil para o Senhor controlar as forças da natureza, controlar as forças da criação, garantir a ordem do universo, do que convencer a mim ou a você de que estamos no caminho certo. Ainda que a tempestade se aproxime, ainda que o mar se torne revolto, o caminho foi estabelecido por Cristo Jesus. O momento da mais intensa tempestade é o momento em que a glória e o poder de Cristo Jesus se manifestará com toda certeza nas nossas vidas. E chegaram desse modo tranquilamente na província dos Gadarenos. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Ao atravessarem o mar, chegarem na província de Gadara, foram recepcionados por 2 figuras conhecidas daquela região. 2 homens muito endemoniados que viviam entre os sepulcros, que se escondiam, né, que viviam se escondendo da vida, da luz, se escondendo das pessoas. Eram homens violentos, eram homens agressivos, eram homens aparentemente dominados, muito dominados por legiões de demônios. Não vamos aqui entrar na psique de uma vida dominada por demônios. Não vamos tentar explicar como isso funciona ou deixa de funcionar, mas basicamente nós vemos que essas pessoas terrivelmente endemoniadas, o que elas não conseguem é viver. O que elas não conseguem é estabelecer um convívio social. O que elas não conseguem é estabelecer um parâmetro de vida saudável. O que elas não conseguem é o domínio próprio, o domínio de si mesmo, e também não buscam meios para se recuperar. Esse estágio aqui em que esses homens se encontram é um estágio em que eles já foram abandonados por todos. Eles foram abandonados pelas famílias, pelos amigos, pelo mundo todo.
São duas figuras aqui para aquela época, né, para aqueles dias, né, irrecuperáveis. E nós vemos que o que sobressai na vida desses indivíduos, a Bíblia, a palavra de Deus, não se ocupa em explicar o fracasso, o fiasco. O fracasso da humanidade como uma raça única, a raça humana, ele é explicado na Bíblia através do relato de Adão. A raça caiu, fracassou, falhou em Adão. Em Adão. Aí você pode falar, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Somos descendentes de Adão, nós temos muito a ver com isso. Nós temos muito a ver com isso. Mas o pecado, o fracasso de Adão, é atribuído em parte também à raça humana, que invariavelmente o ser humano fracassa, pisa na bola. Alguns mais, outros menos, mas não habita no ser humano a perfeição, a capacidade de atingir por conta própria o padrão de perfeição exigido por Deus. Então, a raça humana está debaixo do poder do pecado ou da influência do pecado. Mas algumas pessoas se atiram ao pecado, ao erro, de uma maneira mais intensa do que outras. Alguns buscam evitar os erros através da sua vida, enquanto que outros se atiram de uma forma assim, praticamente, uma expressão que é uma espécie de suicídio espiritual, suicídio moral, né? Uma espécie de renúncia ética, da renúncia a valores, a verdades. Via de regra, o caminho para esse nível de possessão é o egoísmo, é o egocentrismo. É um caminho trilhado através de diversas práticas desenvolvidas de maneira equivocada. Mas o fato é que quem recebe, quem recebe Jesus e os discípulos do outro lado, nessa província aqui, são dois homens terrivelmente endemoniados que saíram dos sepulcros. Os sepulcros eram nas rochas, né? O território era pequeno e você aproveitava o máximo possível. Então, preferencialmente, os sepulcros ficavam nas rochas. Esses homens saíram da penumbra, das trevas em que eles viviam e foram enfrentar Jesus. Mas esses homens foram levados a isso num ato de aflição causado pela presença dessas entidades que gritaram com Jesus: que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Esses demônios reconhecem a Jesus como Filho de Deus, e questionam o motivo da presença deles, a presença de Jesus e seus discípulos naquele lugar, porque esses endemoniados entendem que não havia chegado o dia do juízo, o dia do juízo. Por isso que diz aqui: vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Eles tentam jogar sobre Jesus o fato de que ele, o Filho de Deus, não estava ali para o julgamento do último dia, tentando dizer que eles tinham ainda algum tempo. E, de fato, essas entidades têm ainda algum tempo e têm usado esse tempo da maneira única com que eles são capazes, né? Provocando tormento, aflição, angústia, desespero, morte, mas principalmente tentando afastar as mentes e as consciências da verdade de que Deus é bom. Deus é refúgio seguro no dia da angústia. Você imagina o espanto dos discípulos. O jovem que queria sair do barco, o escriba que estava começando a sua jornada, os que haviam despertado Jesus durante a tempestade: Senhor, vamos morrer. E agora depara com aquela figura. Na cultura judaica, o suíno, o porco, é um animal imundo, né? Ele não pode, ele não figura entre os animais que podem ser oferecidos como sacrifício, como oferta. E o judeu é impedido, pelo menos era, né? Impedido de se alimentar de carne de porco. Porque o suíno, o porco, ele representa um animal imundo, né? E perto daquela região onde estavam os endemoniados havia uma manada de porcos. E os endemoniados, ao verem Jesus,
Ao questionarem a presença de Jesus, eles imploraram: se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo em direção ao mar, e nas águas pereceram. Isso que Jesus faz, isso que Jesus faz choca muitas pessoas. Choca muitas pessoas. Mas o Senhor é o Senhor da criação. A criação animal, a criação animal não suporta, não está apta a suportar esse tipo de manifestação. Não está apta. E quando Jesus expulsa os demônios, liberta aqueles dois homens, porque aqui esquece os porcos. Esquece os porcos. Pense naquelas duas vidas, pense nas pessoas que estão vendo a movimentação, estão olhando de longe, pensa na mente frágil dos discípulos, pense nos novos discípulos, pense nos discípulos vacilantes. Procure observar duas vidas desesperadas, atormentadas, duas vidas destruídas, arruinadas, arrasadas pela presença de demônios. Como eles ficaram endemoniados? Não nos interessa como eles conseguiram essa proeza. Esse não é o caso. O caso é, Jesus está ali e Jesus ordena aqueles demônios que saiam daquelas vidas. Os demônios pedem os corpos. Fato é que essas entidades eles necessitam de um ponto de contato, né? E o ponto de contato é um corpo físico. É um corpo físico. Tá? Eles por si só não têm como se expressar. Se expressar. Eles não conseguem se expressar no nosso mundo, na nossa realidade, no nosso ambiente. E o ponto de contato mais interessante para eles é o ser humano. Né? É o ser humano. Por quê? O ser humano é uma entidade espiritual. O ser humano não é só matéria, não é só corpo, né? Não é só psique. O ser humano é uma entidade espiritual. E muitas vezes o ser humano é uma entidade espiritual vazia. É uma entidade espiritual que não foi adestrada, que não foi ensinada. Né? Uma entidade espiritual que não exerce as suas obrigações, os seus direitos para com Deus. Uma entidade que não cultua, que não se volta para Deus, volta-se para si e permite, né? Cria um espaço. E às vezes o ser humano se comporta como uma entidade espiritual arrogante e pretensiosa. Né? Busca de poderes, busca de autoridade, busca de capacitações através de um desenvolvimento espiritual. Daí nós falamos dos fracassos, das tragédias, né? As pessoas que buscam atalhos, sempre procurando o caminho rápido, o caminho mais fácil, a resposta rápida, a resposta mais fácil. Quando o Senhor Jesus nos convida para uma vida, para vivermos em comunhão com Ele. Não é tanto manifestação do poder de Cristo Jesus para curar, é uma vida de comunhão com Ele. A prioridade foi por Ele estabelecida. Estamos com Cristo Jesus, permanecemos com Cristo Jesus. Vivendo em comunhão com Ele, saberemos o momento em que Ele deseja manifestar ao mundo essa presença viva, através daqueles que creem e confessam o seu nome. Então, para testemunho, para consciência dos endemoniados e também dos discípulos vacilantes ou iniciantes, ele permite que essas entidades ocupem os corpos daqueles animais. Como a natureza animal não é compatível, por ser um animal irracional, por ser irracional, esses porcos se atiram, se lançam ao mar e toda a manada morre. Isso serve de testemunho da libertação daqueles dois homens. Essa é uma garantia para as mentes frágeis de aqueles dois indivíduos foram libertos, de que com o ato de se lançar nas águas e a morte da manada, aquelas entidades não tinham mais como, nem não tinham mais poder de se manifestar naquelas vidas ou naquele lugar. É uma libertação
que incorre também num drástico uso da vida animal, porque a vida humana tem prioridade. A vida humana sempre teve prioridade. O imundo, o animal imundo, o ser imundo, ele não é capaz de ter comunhão com o Senhor Deus. Ele é criação de Deus para o benefício da humanidade. E há toda essa simbologia, né, do animal impuro, a impureza reservada aos impuros, com a destruição, com a ruína daquilo, aquelas duas vidas ficam libertas. Os porqueiros, os que cuidavam dos porcos, aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e assim que o viram, suplicaram-lhe que se retirasse da sua região. Uma maneira de dizer assim que somos também pecadores, somos também impuros. Se permaneceres conosco, acabaremos morrendo. Algumas pessoas simplesmente não querem o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Algumas pessoas estão habituadas, acostumadas com o seu nível de insucesso, de fracasso, com a maneira grosseira em que vivem, com a maneira grosseira em que rejeitam a oferta da graça em Cristo Jesus. Não é problema nosso questionar as razões e as motivações humanas. O problema nosso, conforme é a responsabilidade de todo discípulo, é permanecer em comunhão com Cristo Jesus. É permanecer em comunhão com Cristo Jesus. E Jesus retorna ao barco e vai para outra cidade, vai para outro lugar. Mas a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus atingiu duas vidas naquela região. Não foi uma atitude inútil e desnecessária. Se uma multidão repeliu Jesus e seus discípulos, aqueles dois com certeza, restituídos, restaurado a sanidade mental, intelectual, à disposição de novamente viver, alcançados pela graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, duas vidas foram salvas, duas vidas foram ganhas, duas famílias foram impactadas. Com certeza, vidas e mais vidas posteriormente se renderam a Cristo Jesus, por conta desses dois que receberam a libertação. A resistência de um grupo ou de algumas pessoas não significa que será uma oposição permanente à verdade do Evangelho em Cristo Jesus. Mas esses textos deixam claro, bastante claro, que a prioridade de Jesus nesse momento, com essas atitudes, com tudo que acontece, desde o barco, os endemoniados, os porcos, é o cuidado dos seus discípulos, o fortalecimento da fé e da consciência daqueles que se dispuseram a seguir a Cristo Jesus. Saiba que Jesus tem cuidado de você. Saiba que Jesus tem guardado você e tem protegido você. Eu não sei o nível de aflição e também não sei a intensidade das tempestades que atingem a sua vida, o seu coração, a sua mente, a sua alma. Mas eu sei que são intensas e nos dias de hoje e nos dias que virão, nos dias que se aproximam, se tornarão muito mais intensas, muito mais fortes, aparentemente muito mais devastadoras. E você será tentado a sair do barco. Mas saiba que a palavra de Jesus é: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Você que vive, permaneça vivo em Cristo Jesus. Aprenda com Ele. Permita-se superar a si mesmo. Permita que Cristo Jesus te conduza a uma jornada de superação. Superação do medo. Superação da morte. Superação da presença e da manifestação demoníaca e satânica neste mundo e em muitas vidas. Permita que Jesus te leve a uma superação da sua, da minha, da nossa visão da realidade, para que possamos, com o auxílio de Cristo Jesus, enxergarmos melhor, enxergarmos além das pessoas, dos indivíduos, enxergarmos além dos pensamentos, enxergarmos
o mal que há no mundo e as forças que realmente governam, tentam governar estes mundos e tentam também atingir as nossas vidas. O apóstolo já deixou bem claro: a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, os seres espirituais que dominam este mundo tenebroso. Eles não são superiores a Cristo Jesus e não têm o poder para efetivamente realizar nenhum mal, a menos que o Senhor Jesus assim o permita. A nossa vida, as nossas vidas são guardadas, são guiadas, são protegidas por Cristo Jesus, permanecendo com Ele, cuidando em guardar o que Ele nos ordenou. A nossa vida de obediência, de submissão, de humildade nos capacitará a resistirmos a todas as tempestades. Isso é vestir-se de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, no pior momento, permanecer firme, suportar os ataques do inimigo, para contemplarmos a manifestação gloriosa da libertação e do poder de Deus nas nossas vidas. Eu estou certo, eu estou bem certo de que a glória de Deus em Cristo Jesus vai se revelar verdadeira, amorosa, santa, plena e bendita na vida de cada um de nós. Não há motivos para desespero, não há motivos para aflição. Estamos em Cristo Jesus e Ele cuida de nós. Deus te abençoe, te conceda um dia cheio de fé, cheio de esperança.